Ok, estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo a você, conteúdo de Deus, coisa de Deus. Você que está conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. Você que já é conhecido do canal, já é inscrito, continue divulgando esse trabalho, essa obra, por quantos amigos você puder, porque assim você estará divulgando a palavra de Deus. Queridos do Senhor, Deus não é machista. A ideia desse tema, queridos, é porque eu já ouvi isso. E de quando em quando aparece, essa ideia de que na Bíblia Sagrada nós encontramos muitas vezes as leis, ou os ensinamentos, ou as doutrinas pendendo para o lado masculino e Deus rejeitando ideias, pensamentos, ações femininas e querendo, às vezes até indiretamente, ou deixando nas entrelinhas, um certo machismo de Deus. Mas eu vejo na Bíblia Sagrada Deus levantando grandes mulheres, em toda a Bíblia Sagrada. Isso não é verdade, viu, queridos? Em toda a Bíblia Sagrada eu vejo Deus levantando, por exemplo, dos juízes de Israel, do livro dos juízes, tem uma juíza chamada Débora, e que foi uma grande mulher de Deus, que Deus levantou para livrar e libertar Israel. Uma mulher. Nós temos no Novo Testamento mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, e que a Bíblia cita elas em todo o tempo. Paulo, em suas cartas, citando irmãs, mulheres que ajudaram no seu ministério em todo o tempo. Nós vemos Ruth, uma mulher que foi tirada lá da tribo de Moabe e vai se tornar a bisavó do rei Davi. E vai entrar na genealogia de Jesus, citado em Mateus capítulo 1. Citado com ela também está Batseba, está Raabe. Inclusive a Raabe era meretriz lá de Canaã, que Deus a tirou de Canaã e depois ela fez parte do povo de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos as grandes mulheres de Deus, como a mulher de Nabal, que ajudou o rei Davi, e depois a se tornar mãe de alguns filhos de Davi. Nós vemos a mulher que cuidou de Elias, que Deus mandou ele para lá, e disse que ela ia alimentá-lo. Nós vemos aquela outra mulher rica, que cuidou de Eliseu, e que fez até um cômodo numa casa, para toda vez que ele passasse ali. Às vezes, passa despercebido o trabalho das mulheres, por conta dos leitores, e não porque Deus é machista. E aqui eu quero trazer um texto, que vai falar isso mais claramente ainda, que Deus dá valor sim, e sabe muito bem que os valores são iguais. Queridos do Senhor, as filhas de Zelofeade reclamaram com Moisés e disseram: nós somos 5 filhas, está o nome delas aqui no texto, Números capítulo 27. Nós somos 5 filhas, nosso pai morreu. Como não tem primogênito masculino ou outro filho homem, a nossa herança vai ser dividida para outras tribos? Não, esse negócio está errado. Isso não pode ser assim, Moisés. Moisés, que tinha entendido pela lei que precisava ser dividido primeiro pelo primogênito, quando o pai faltasse, depois do primogênito o outro filho, ele foi orientado assim. Mas que no momento certo Deus sabia que precisava Moisés ter mais esclarecimento. E essas mulheres, essas filhas de Zelofeade, vieram reclamar com ele, falaram: esse negócio está errado, isso não pode ser assim. Quando elas reclamaram com Moisés, a Bíblia diz que Moisés entrou na tenda da congregação, invocou a Deus e conversou com Deus sobre isso. Falou: Senhor, as filhas de Zelofeade vieram até mim e questionaram um negócio, eu não soube nem o que responder para elas. O que o Senhor me diz? Sabe o que Deus diz? Números 27, eu vou ler. Números 27, e o versículo 5 diz assim, e falou, e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Ele levou a causa delas. E a resposta no verso 6, e falou o Senhor a Moisés dizendo, 7 agora, as filhas de Zelofeade falam retamente. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, elas estão certas. Se Deus é machista, sabe o que Deus ia dizer? Elas que se reclamem quanto quiser, Moisés, não tem nada para elas não. Mas quando uma coisa é justa, Deus não tem duas balanças. Se é homem, se é mulher, Deus faz justiça. Moisés, olha só, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Não vai dividir a herança do pai delas entre as outras tribos não, Moisés. Elas estão certas. Se isso já foi feito, Moisés, foi sem a minha orientação, tá? Era como se Deus dissesse isso. As filhas de Zelofeade falam retamente. A partir daquele momento, Moisés entendeu que quando um pai morresse, Deus vai agora colocar a lei abaixo. Deus vai colocar que a partir daquele momento, quando
um pai morresse sem deixar primogênito ou sem deixar filhos homens, a herança seria dividida entre as filhas. Essas meninas entenderam que precisavam reclamar, reclamaram e foram ouvidas. É por isso que Isaías vai dizer: argui-me as suas causas perante mim, diz o Senhor. Se você tem causas, leve perante Deus. Tenha certeza que Ele vai ser justo juiz e julgá-las retamente. Amém? Eu quero trazer esse texto porque Deus não é machista. Estas meninas tiveram a voz delas ouvida. E todas as vezes que mulheres buscaram a Deus, elas tiveram a sua oração e a sua voz ouvida. Deus é igualmente justo para homem e para mulher. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Até a próxima.